Olá, bom dia, boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live de hoje. E eu quero aproveitar esse momento inicial, que eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Por que é que nós desistimos dos nossos objetivos? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida ou na conversa com alguém, você já ouviu essa pergunta: por que é que fulano desiste das coisas que ele começa? E eu preparei uma aula para conversar com você hoje. Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui. Preparei uma aula para conversar com você hoje de temas, para mim é muito importante isso, porque nós vemos muitas pessoas iniciando as coisas na vida e parando, deixando para trás, começam algo e desanimam. São aquelas pessoas que não conseguem ser perseverante na vida. Então esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu separei 4 pontos, são mais do que isso, porque o tempo, digamos assim, vai levar um tempo muito grande. Então eu separei 4 pontos importantes para nós trabalharmos hoje. Então, antes de eu começar a aprofundar esse tema, eu quero convidar você a compartilhar essa live, enviar esse conteúdo para mais pessoas, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por aquilo que você pode aprender hoje e naquilo que você pode também ajudar na vida de outras pessoas. Que muitas vezes a gente também pode ser isso, um canal de bênção na vida de uma outra pessoa, para que a gente também ajude os outros. Então, vamos ao nosso tema de hoje: por que desistimos dos nossos objetivos? Então, eu falei que eu tenho 4 pontos importantes para tratar hoje aqui. Se você desejar anotar, se você quiser colocar isso diante de um papel, para que você depois olhe, depois você avalie, você reflita sobre a sua vida. O meu objetivo aqui hoje é que você reflita sobre a sua vida, se a sua situação é essa. Esse é o meu problema, eu desisto daquilo que eu começo algo e deixo no meio do caminho. O que é que me faz desistir de tanta coisa na vida? Porque tem gente que ele não consegue concluir nada. Tudo que ele começa, ele para no caminho. Então a gente precisa aprender a ter um olhar diferente para essas situações. Porque se a gente não aprende a olhar para a nossa vida e identificar os pontos que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso ressignificar na minha vida, para que eu não leve a vida inteira desistindo de tudo, se a gente não aprende a fazer isso, a gente não muda. Então, eu quero que você olhe o primeiro ponto que eu trouxe para você aqui hoje, ó. Talvez você vai falar assim: nossa, mas Arlete, é um ponto muito simples, não é possível. E é verdade. Olha, tem muita coisa na nossa vida que é simples, muito simples, mas não é fácil. Mas não é fácil. E muita gente, muitas vezes, fica esperando que a gente dê uma tarefa, algo para ele fazer na vida que vai ser extremamente difícil. Digamos assim, eu falo para a pessoa: suba um degrau. Ele acha que eu tenho que mandar ele subir a escadaria da penha, porque só assim que vai dar resultado. E não é desse jeito. Então, olha o que eu estou falando para você. Muitas vezes, o que a gente tem que fazer é algo tão simples, sabe? Mas não é fácil. Por que que é simples e não é fácil? É simples de se fazer, mas não é fácil. Por quê? Porque demanda uma atitude, demanda uma consistência, demanda persistência naquilo que você precisa fazer no seu dia a dia. Então, ó, ponto número 1, por que que as pessoas desistem? Porque as pessoas, quando eles colocam um objetivo na vida deles, eles se lançam com toda disposição. Eles se lançam de tudo quanto é forma para poder fazer algo, mas no decorrer da caminhada, ele começa a se cansar. Ele começa a se cansar para poder, na hora dele realizar um objetivo. Então, gente, pense em algo comigo. Um corpo cansado é um corpo desanimado, é um corpo sem energia.
E muitas vezes a pessoa não atenta a uma necessidade básica do nosso corpo, que é o quê? O descanso. Então esse é o primeiro ponto que eu coloco, dos 4 que eu vou colocar aqui hoje, primeiro ponto que faz a gente desistir. Porque na nossa caminhada, conforme a gente vai vivendo, vai em busca daquele objetivo, a gente se cansa. A gente se cansa e a gente não para descansar. A gente não dá um momento de pausa na nossa vida. Então o que acontece com o corpo cansado? A gente desanima. E é verdade. Chega um dia em casa cansada do trabalho e de repente o teu marido fala assim: olha, tem uma festa pra gente ir, uma festa bacana, uma festa boa e eu tô te esperando pra gente ir. Naquele dia que você chega cansado do trabalho, você acha que você vai ter ânimo para ir nessa festa, por melhor que ela seja? Não vai ter ânimo. Por quê? Então não é porque você não gosta da pessoa, não é porque você não quer ir com seu marido, não, é porque o seu corpo está cansado. Então a gente precisa aprender a respeitar esses pontos que a gente olha na nossa vida que a gente acha que não tem importância. É aquilo que eu falei para você. Pode ser simples, mas não é fácil. Tem uma caminhada. Então aprenda na sua vida, enquanto você está em busca do seu objetivo, aprenda a dar pausas na sua vida para um descanso. Aprenda a renovar as suas energias, se reabastecer para que você tenha fôlego para continuar caminhando. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que eu trouxe, que eu coloquei no papel aqui para trazer para você. Então, se você ainda não compartilhou esse conteúdo, aproveite agora para você abençoar a vida de outras pessoas, indicar isso para talvez algum filho, para uma filha, para o seu irmão, para sua irmã, para que ele também possa ser abençoado. Segundo ponto que eu coloquei aqui, olha, a dificuldade que nós temos de administrar os nossos conflitos. Já percebeu que muitas vezes, por dificuldade de administrar os nossos conflitos internos, nós desistimos de algo na vida? Por que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes chega uma pessoa para mim e ela fala assim: olha, eu me sinto incapaz de realizar algo. Eu me sinto incapaz de desenvolver isso, de fazer. Vamos colocar um exemplo de uma pessoa que entrou na autoescola para tirar a habilitação. Então muitas vezes ela fala assim: olha, eu me sinto incapaz. Eu não tenho coragem, eu me sinto incapaz de passar nessa prova. Eu não sei como fazer isso. Então, normalmente, a pergunta que eu faço para essa pessoa, e eu faço essa pergunta para você também: você é incapaz ou você não tem habilidade para lidar com isso? Porque muitas vezes a gente desiste de fazer algo, a gente desiste dos nossos objetivos na vida. Você sabe por quê? Não é porque nós somos incapazes, é porque nós não temos habilidade. E tudo aquilo que a gente não tem habilidade de fazer se torna algo mais difícil, se torna algo desgastante. Por quê? Porque eu não sei fazer aquilo. Então, olha, a Leia, ela confirmou aqui comigo: olha, é verdade. E se você concorda comigo, vamos aproveitar e vamos compartilhar se você concorda com isso. Porque não é um sentimento de incapacidade, mas é a falta de habilidade que as pessoas têm de realizar algo. Então a gente imagina, então estou dando o exemplo dessa moça que foi tirar a carteira de motorista dela. E ela se sentia incapaz. Eu falei: é incapacidade ou é falta de habilidade? Porque a partir do momento que a gente tem habilidade para fazer algo, gente, a coisa se torna mais fácil. Então você não precisa desistir de um objetivo que você tem na vida porque você não sabe fazer, porque você é incapaz. Não é por causa disso. Você só precisa criar mais habilidade para desenvolver aquilo. Porque a partir do momento que a gente aprende novas habilidades, aquilo que a gente tem a fazer se torna mais fácil.
Então, grave essa fala, essa mensagem que eu estou falando para você. Não é ser incapaz, é falta de habilidade. E quando nós não temos habilidade para fazer algo, muitas das vezes nós nos sentimos incapazes de fazer. Então, você não precisa desistir por causa disso. Você só precisa aprender a ter ferramentas novas para lidar com essas situações, para você não desistir no meio do caminho. Então, olha que eu falei, o primeiro ponto, cansaço. O segundo ponto que eu estou falando é a dificuldade de nós lidarmos com conflitos. Por quê? Porque quando eu não sei fazer algo, eu estou lidando com um conflito, eu estou lidando com uma dificuldade. Por quê? Porque eu estou vendo algo diante de mim que eu não sei fazer. Então reflitam sobre isso para que você não desista dos seus objetivos, daquilo que você tem como meta na sua vida, simplesmente porque você não tem habilidade. Então não é ser incapaz, é falta de habilidade de realizar algo. O terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que eu vou te dizer, para mim é de suma importância esse tema que eu trago aqui hoje, nesse ponto, porque ele faz assim, olha, nós desistimos muitas vezes porque nós não sabemos se comunicar. Aí eu acho que eu peguei em alguma área, né? Em alguma situação. Você já percebeu que a comunicação, ela abre portas na nossa vida, mas ela também fecha portas. Então, por que muitas pessoas, elas desistem do objetivo dela que ela tem na vida? Por quê? Porque ela não sabe se comunicar. E como ela não sabe se comunicar, ela não tem habilidade para isso, a linguagem que ela usa fecha mais portas do que abre. Faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão na sua vida. A sua comunicação está abrindo portas para você ou ela está fechando portas? Muitas vezes, dentro de um relacionamento conjugal, por que muitas vezes o marido não consegue nada com a esposa? Porque está às vezes usando uma linguagem inapropriada. E a mulher a mesma coisa, ela não sabe usar uma linguagem apropriada que abra portas dentro de um relacionamento. Então perceba que a dificuldade de se comunicar, isso aqui é algo muito sério, gente. Isso aqui é algo muito sério. Eu tenho uma aula gravada somente sobre comunicação e como isso é importante. Como isso é importante. Por que eu falo isso? Porque não é o conteúdo que você tem que falar, mas é a forma como você fala. É a forma como você fala. O jeito que você fala vai abrir uma porta ou vai fechar a porta. Então olhe na sua vida aquilo que você tem como objetivo. Você tem alvo na sua vida, você tem algo a alcançar na sua vida. E nisso que você tem algo a alcançar, você precisa chegar nesse local. Para você chegar nesse local, você vai precisar de uma comunicação. Então aí eu te pergunto, a sua comunicação, ela abre portas ou ela fecha portas? Porque quando a nossa comunicação ela fecha portas, o que acontece? Eu vou desistir de chegar no meu objetivo, porque a porta está fechada. A forma como eu comunico fecha portas. Então isso vai fazer com que? Vai fazer com que as portas estejam fechadas e eu regrida, eu volte para trás. Por quê? Porque eu não consegui entrar naquele, digamos assim, naquela porta que eu tenho como objetivo na minha vida. Então a comunicação, gente, é algo seríssimo na nossa vida. Então a gente precisa se comunicar dentro de nossa casa, a gente precisa aprender a se comunicar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com nossos pais, aonde a gente trabalha. Você já percebeu que muitas pessoas, elas, vou te dizer, vou dar um exemplo para você. O que faz uma pessoa conseguir um emprego é o currículo dela.
O currículo dela abre portas. Mas vou te dizer, a maioria das pessoas que são demitidas não é porque ela não tem habilidade de fazer algo. Normalmente ela é demitida por quê? Porque ela não sabe se comunicar no ambiente onde ela trabalha. Então é aquilo que eu falei, a nossa linguagem, ela abre portas ou ela fecha portas. Então, dependendo da forma como eu falo, como eu comunico, olha que eu dei o exemplo aqui do emprego. A pessoa entra numa porta de emprego pela habilidade que ela tem, o currículo dela. E ela fecha a porta por quê? Porque ela não sabe se relacionar. Ela não sabe conviver no ambiente com outras pessoas. Então, se ela não sabe conviver no ambiente com outras pessoas, nós estamos falando sobre o quê? Comunicação. Nós estamos falando sobre comunicação. Então faça uma reflexão na sua vida. Se a sua forma de comunicar está abrindo portas ou está fechando portas. Se as pessoas têm o prazer de lhe atender ou simplesmente falar assim, ai meu Deus, que coisa chata. Que coisa chata. Entendeu? Ter que falar, ter que conversar, ter que administrar um conflito com essa pessoa. Então reflita sobre isso, porque eu estou falando sobre desistência. Eu estou falando sobre desistir. E as pessoas desistem quando elas encontram portas fechadas. Elas desistem quando ela encontra uma porta, digamos assim, que está resistente ali e ela está batendo, batendo e não consegue entrar. Porque muitas vezes está batendo da forma errada. Olha, a porta, a gente pode bater nela assim. Ó, eu posso bater na porta assim, mas eu também posso chegar numa porta, meter o pé e arrombar a porta. E aí? A porta é a mesma. O local que eu tenho que acessar é o mesmo. Mas a forma como eu chego diante da situação é diferente. É diferente. Então, não feche portas na sua vida pelo fato de você não saber se comunicar. Então isso aqui, gente, é extremamente importante. É extremamente importante quando nós temos objetivos na vida. Porque muitas vezes o nosso objetivo é algo que eu preciso de alguém para me ajudar. O meu objetivo para chegar a algum lugar, eu preciso de alguém para me levar àquele lugar. E se eu não sei me comunicar, se eu não sei falar, se eu não sei chegar de forma educada e ter uma conversa sadia com a pessoa, aquela pessoa que pode abrir aquela porta, ela não vai abrir a porta para mim. Então reflita sobre isso para que você não desista dos seus objetivos simplesmente porque você não sabe se comunicar, porque você não sabe falar com alguém de uma forma que vá abrir portas para você. O quarto ponto, eu falei que eu iria falar sobre 4 pontos importantes sobre desistir dos nossos objetivos. Então, o quarto ponto que nós desistimos dos nossos objetivos é por lealdade à nossa família de origem. Aí talvez dê um nó na cabeça de algumas pessoas. Como assim, Arlete, lealdade à nossa família de origem? E eu vou te explicar o que é isso, lealdade. Vou te dar um exemplo para que você seja mais fácil de explicar. Digamos que eu tenho uma criança, eu vou te dar um exemplo que é um exemplo real, tá, gente? Não estou inventando um exemplo, não. Um exemplo real. Uma criança ia para a escola e conforme ela foi indo para a escola, pequenininha, trazia os trabalhinhos de casa para fazer e ali a mãe ia ajudando aquela criança a fazer, né? A criança ia ajudando, a mãe ia fazer, não, faz desse jeito, faz dele, e a criança foi desenvolvendo na escola. Quando chegou uma certa idade que os trabalhinhos começaram a ficar mais difíceis, a mãe olhava aquele trabalho e falava assim, não sei fazer isso. Esse trabalho está muito difícil. Aí ela começou a falar para aquela criança e falar assim, olha, faz aquilo que você sabe e o que não sabe, deixa aí que depois a gente faz. Você está conseguindo entender já qual é o teor da história que eu estou contando aqui? Olhe bem a fala. Faça o que você sabe e o que você não sabe, o que está difícil,
a gente faz depois. Aquele aprendizado se tornou uma prática na vida daquela criança. Se tornou uma prática. E ela foi crescendo ouvindo aquilo. O que está difícil, deixa para depois. O que está difícil, deixa para depois. Aquela criança cresce, foi sempre deixando para trás, de lado, o que era difícil. Então ela só pegava as coisas fáceis para fazer. Tudo que era difícil, ela olhava assim, voltava. Ela não tinha força, ela não conseguia ir adiante, porque ela via aquilo ali como algo impossível de ser feito, porque aquela voz ficava na cabeça dele. O que é difícil, deixa para depois. E aquela criança foi crescendo daquela forma, e até que um dia eu tive contato com essa mãe. De verdade, eu tive contato com essa mãe e já com esse menino adolescente. E eu comecei a investigar qual era a forma de aprendizado, como essa criança foi educada, como essa criança foi estimulada ao aprendizado. Como ela foi estimulada, porque a criança ela precisa de estímulo para aprender. Ela precisa, quando eu falo de estímulo, principalmente estímulos positivos. Encorajamento, fazer essa criança acreditar que ela pode fazer, começar a fazer com que essa criança aprenda habilidades para ela desenvolver algo sozinho, não fique somente na dependência. Por quê? Porque aí é 2 pontos, vou abrir um espaço aqui. Tanto a falta de proteção como o excesso de proteção faz a pessoa lá na frente sentir dificuldade de realizar algo sozinho. Então eu falei que esse 4 ponto a gente desiste por lealdade, por quê? Aquela criança, aquele menino já adolescente, ele era leal à fala da mãe. Ele era leal, ele obedecia, ele não rompia aquela fala de eu faço sozinho. Eu posso desenvolver, tá difícil, mas eu vou tentar, tá difícil, mas eu vou me esforçar. Ele não fazia isso. Então tudo aquilo que ele tinha dificuldade na vida de fazer, ele voltava. Então era ruim na escola, não desenvolvia na escola, só vivia recuperação e nunca era aquelas notas favoráveis. Por quê? Porque tudo aquilo que era difícil, ele perdia o ânimo. Ele perdia o ânimo, por quê? Porque ele encontrava dificuldade. Então, por lealdade à nossa história de origem, a gente desiste. A gente desiste por quê? Porque para você romper com a lealdade que a gente tem em relação à nossa família de origem, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer algo. E você percebe que em algumas famílias existe um padrão de funcionamento. Existe um padrão, é tudo do mesmo jeito, é tudo da mesma forma, todos têm que seguir o mesmo caminho. E muitas vezes esse mesmo caminho é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, é um caminho de destruição, é caminho de vícios. Muitas vezes você olha uma família, todas as pessoas da família têm o mesmo vício. Lealdade sistêmica é o nome disso. Lealdade sistêmica. Então a gente precisa aprender a romper com isso. A romper com a lealdade daquilo que está adoecendo. Porque senão a desistência vai ser algo comum na sua vida. A desistência vai ser algo que vai fazer parte constantemente da sua história de vida. Por quê? Por lealdade a um sistema familiar que não conseguiu romper com um padrão de funcionamento e fez simplesmente a pessoa repetir padrões e padrões de adoecimentos na família. Então eu trouxe para vocês aqui 4 pontos que para mim é importantíssimo. Eu falei lá no início, não são só esses, mas foi o que eu preparei. E talvez numa outra oportunidade a gente fale sobre
os demais pontos. Mas esses 4 pontos que eu trouxe aqui hoje é que para mim digamos assim, é aquilo que mais fica visível quando eu vejo alguém que ele não consegue os seus objetivos, que ele comece algo e ele desanima. Ele começa algo e volta para trás, ele não tem força para continuar. Então a gente precisa olhar a nossa vida e aprenda se você conseguir olhar esses 4 pontos que eu falei aqui hoje e fazer uma reflexão sobre a sua vida, naquilo que você precisa mudar, naquilo que você quer alcançar e ainda não alcançou porque você vai e volta. Faça uma reflexão sobre esses 4 pontos que eu trouxe aqui hoje, que eu tenho certeza que você vai conseguir dar passos diferentes na sua vida. Você vai conseguir dar passos em relação a mudanças na sua vida. Você vai conseguir ser mais persistente na sua vida. Porque todas as vezes que nós colocamos um objetivo na vida, gente, um objetivo que a gente tem na vida, dependendo do tamanho desse objetivo, esse objetivo vai levar tempo. Esse objetivo vai levar tempo. Ele demanda energia, ele demanda esforço. Ele demanda isso na minha vida. Só que entenda algo. Você não vai sair de um ponto 0 e chegar no ponto 10 no outro dia. Não. Você vai sair do ponto 0 e você vai para o ponto 1. Do ponto 1 você vai para o ponto 2 até você chegar ao 10. E depois que você chegar ao 10, coloque novos objetivos para você ir mais adiante. Então reflita sobre isso, sobre esse aprendizado, né? Sobre essa aula que eu trouxe aqui hoje para você, para que você tenha passos mais assertivos na vida. Não queira atropelar os processos que precisam passar na vida, porque quando a gente pula etapas na nossa vida, lá na frente a gente vai perceber que aquilo que a gente pulou lá atrás fez muita falta. Então, dê passos pequenos, mas dê passos. Faça caminhadas aos poucos, mas caminhe. Se você não consegue correr, dê passos pequenos, mas faça, sabe? Então, quando eu falo esse tema sobre não desistir, o motivo pelo qual a gente desiste dos nossos objetivos, existem inúmeros deles, inúmeros motivos que faz com que a gente desista dos objetivos. Mas quando a gente consegue olhar esses 4 objetivos que eu coloquei aqui, vou te dizer, muita coisa já pode ser mudada. Muita coisa você já pode fazer com aquilo que eu trouxe aqui hoje. Então, para você que está chegando agora, vou deixar a live salva. Olhe lá todo o conteúdo que eu coloquei, anote e faça uma reflexão na sua vida daquilo que você precisa mudar, para você não desistir por algo que é tão simples, mas não é fácil. Lembra que eu falei lá no início? As mudanças que a gente precisa fazer, ela é simples, ela só não é fácil. Por que que não é fácil? Porque demanda mudanças, demanda atitudes, demanda passos diferentes, demanda persistência. Então, por isso que eu falei para você que é simples, mas não é fácil. Então, estamos encerrando hoje. Olha, meu horário tá... Já concluí o meu horário hoje. Eu vou deixar essa live salva. Se você puder, compartilhe com alguém, tá? Que você possa ajudar alguém, uma pessoa que talvez está travado na vida, achando que ele é incapaz. Eu tô dizendo para você, não é incapaz. É somente falta de habilidade. Porque quando a gente tem habilidade, a vida se torna muito mais fácil de nós resolvermos os nossos conflitos. Então não deixa de ver os 4 pontos e depois comente comigo lá, faça o seu comentário na live, me mande lá um direct se isso realmente fez sentido para sua vida e que Deus te abençoe. Tenha uma noite linda e abençoada. Um beijo a todos.